No Estádio Nacional de Lima, o Brasil derrotou o Peru de virada por 4-2 pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. André Carrillo e Renato Tapia marcaram para a seleção peruana. Já a seleção brasileira balançou a rede com o Neymar 3 vezes e Richarlison. Parabéns ao Brasil pela vitória. Vale destacar que com o hat-trick que marcou no jogo de ontem, Neymar chegou aos 64 gols com a camisa da amarelinha e ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que tem 62, e se tornou o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, atrás apenas do Rei Pelé, que tem 77 gols. O Brasil não conseguiu repetir a belíssima atuação que tinha feito contra a primitiva e desfalcada seleção boliviana na última sexta-feira na Neoquímica Arena. O primeiro tempo foi muito ruim, abaixo da crítica, na metade da primeira etapa para frente, até que o Brasil conseguiu fazer uma atuação decente, mas nos primeiros minutos o Brasil realmente jogou muito mal, e vale salientar que os 2 gols da seleção peruana foram frutos de bobeadas toscas da defesa brasileira. O Carrillo abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. O Peru não tinha criado absolutamente nada, não tinha levado perigo. O Brasil, é importante destacar, também não tinha criado grandes oportunidades. Inclusive, durante todo o primeiro tempo, o Brasil teve 72% de posse de bola e arrematou em apenas 4 oportunidades. A seleção peruana, em uma bobeada defensiva do Brasil, abriu o placar com o Carrillo. Se defendeu bem, o Brasil não conseguiu criar, não teve a criatividade do Felipe Coutinho, que contra a seleção da Bolívia conseguiu fazer uma atuação muito boa, mas ontem ficou preso na marcação da seleção boliviana. O Neymar, que já tinha feito uma ótima atuação contra a seleção da Bolívia, ele tinha completado 18 dribles. É muita coisa, 18 dribles. E também tinha participado diretamente de 3 dos 5 gols brasileiros. Ele deu 2 assistências e também deu um passe para o Renan Lodge, que deu assistência para o Roberto Firmino fazer o segundo gol da seleção brasileira no jogo da última sexta-feira contra a seleção da Bolívia na Neoquímica Arena. Portanto, o Neymar não tinha feito gol contra a Bolívia, mas já tinha feito uma atuação muito interessante. Ele, pela esquerda, cortando para o meio, conseguiu dar passes muito interessantes, e esse número dos dribles foi realmente algo muito impressionante. 18 dribles mostram a qualidade que tem o Neymar, e ontem ele foi decisivo, bateu 2 pênaltis com muita categoria, sem chance para o goleiro Gallese. E o Peru é uma seleção organizada, mas tiveram lances também que a seleção peruana realmente bobeou. O Zambrano no final do jogo foi expulso, bem expulso, porque foi realmente de uma violência atroz a forma com que ele agrediu o Richarlison. O Brasil jogou bem no segundo tempo, mas no primeiro foi realmente uma atuação muito ruim, com bobeadas defensivas. Foi importante vencer, evidentemente, mas é o que eu já vinha dizendo desde sábado. Aquela atuação não pode iludir o torcedor brasileiro, porque a Bolívia é uma seleção tenebrosa, o futebol boliviano é primitivo, a Bolívia ainda estava desfalcada, era o time B da Bolívia. A Bolívia, fora da altitude, é realmente uma seleção que não assusta ninguém. E dentro da altitude ontem, recebeu a Argentina, até abriu o placar, fez uma graça, mas levou a virada, foi 2-1 para a Argentina. Portanto, aquele jogo não poderia servir de parâmetro para o torcedor do Brasil analisar o desempenho da seleção. Contra a seleção peruana, evidentemente, seria algo diferente, porque é uma seleção mais forte. Fez a final da Copa América, inclusive, do ano passado, com o Brasil, e foi 3-1 para a seleção brasileira. O Peru foi o 5º jogo da seleção peruana contra o Brasil na era Tite, e o Peru sempre está colocando muitas dificuldades para a seleção brasileira. O Brasil, em termos de atuação, não conseguiu corresponder ao que eu esperava. Podia ter ganhado de 1-0, mas o que eu queria ver é aquela postura do Brasil. Aquela postura que foi interessante, a intensidade durante os 90 minutos, a persistência na busca pelo gol, a troca de passes foi muito interessante. Os ponteiros do Brasil, né? Os pontas. O Renan Lodge pela esquerda, que ele não é lateral, ele é ponta.
O Renan Lodge pela esquerda e o Cebolinha pela direita. Ontem o Cebolinha não foi escalado e o Richarlison conseguiu fazer uma excelente atuação. Depois entrou o Cebolinha, que também deu um belíssimo passe para um gol da seleção brasileira. Os dois Evertons entraram muito bem, o Everton Ribeiro e o Everton Cebolinha. Eu queria ver isso no jogo de ontem. Aquela movimentação que foi interessante do Brasil, isso não conseguimos ver. O Brasil não fez uma boa atuação no primeiro tempo. Foi uma grande vergonha, na minha opinião, a atuação do Brasil. Completamente apático, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos. Mas no segundo tempo melhorou. O Brasil tomou um susto com o gol do Tapia no início do segundo tempo, mas conseguiu logo depois empatar o jogo e com o Neymar decidir e consumar a vitória, e uma marca muito significativa para o Neymar, que ultrapassou o Ronaldo Fenômeno, chegou aos 64 gols com a camisa da seleção. Vale destacar que são em partidas oficiais, portanto, esses 64 gols não incluem jogos amistosos, são jogos oficiais. O Neymar deve passar o Pelé em número de gols agora. Evidentemente, não vai ser o maior jogador da história da seleção. Não é para mim nem top 3. Pode vir a ser caso ganhe a Copa, mas evidentemente quem não ganhou a Copa, isso tem um peso muito significativo. Mas em termos de artilharia, ele já é o segundo, né? E provavelmente deve passar a ser o primeiro, porque ele tem muitos jogos pela seleção pela frente. E com certeza, com toda certeza vai passar o Pelé, penso eu. Mas não dá para você colocar o Pelé e o Neymar na mesma frase em termos de títulos, de representatividade para a seleção brasileira. E isso eu acho que é um consenso, óbvio, né? Eu acho que ninguém compara o Pelé ao Neymar, é algo que é realmente uma insanidade. O Brasil, o jogo de ontem evidenciou que não está pronto para a Copa. Muitos pensavam que estava. Eu fiz questão de dizer que não estava pronto, porque era evidente que um jogo contra a Bolívia, o Brasil, por vencer por um placar elástico, não se tornaria a reedição da Holanda de 74 ou do Brasil de 70, como muitos pensaram. Mas foi importante vencer. O Brasil lidera também as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Foi importante também o poder de reação da seleção brasileira, porque o Brasil esteve atrás no marcador no início do jogo, conseguiu buscar com o Neymar aos 28 minutos. O Carrilho abriu o placar aos 6, Neymar empatou aos 28, de pênalti. Os dois que foram batidos com enorme categoria, inclusive. O Brasil conseguiu ter um poder de reação rápido. O Brasil não se abateu com os gols, especialmente no segundo tempo. Isso é importante destacar. Vitória importante do Brasil contra um bom adversário, que é a seleção peruana. Agora, o Peru lhe serve de parâmetro se você quiser observar apenas a curto prazo as eliminatórias. Você olhar para a árvore e não olhar para a floresta. O objetivo das eliminatórias é justamente selecionar as melhores equipes que irão para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, principalmente para o mata-mata, para enfrentar uma seleção europeia, o jogo de ontem, evidentemente, também não serviu de parâmetro para muita coisa, porque o Peru já esteve melhor. Já esteve melhor a seleção boliviana. Eu achei, a seleção peruana, eu tô confundindo aqui Bolívia e Peru. Seleção peruana já esteve melhor. A seleção peruana tem mais qualidade do que apresentou no jogo de ontem. Mas foi um teste bom para o Brasil. Se você comparar com a seleção da Bolívia, que é primitiva, tenebrosa, estava desfalcada, foi um bom teste para o Brasil. E o Neymar está jogando muito, camisa 10 da seleção, tem fundamental importância na seleção brasileira. Isso ele vem evidenciando com as suas exibições cada vez mais. Mas ontem não tivemos apenas eliminatórias da Copa do Mundo, tivemos também Campeonato Brasileiro, partida atrasada da 11ª rodada, já que o Flamengo tinha tido alguns problemas em relação a esse calendário por conta de jogos da Libertadores da América. O Flamengo recebeu o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2-1, uma partida muito difícil para os comandados do técnico Domenech Torrent. O gol do Pedro acabou saindo no último lance da partida. O goleiro Tadeu do Goiás fez intervenções muito importantes, intervenções essas que inclusive impediram que o Flamengo conseguisse ter uma vitória mais tranquila. O Flamengo, que nesse momento é o co-líder do Campeonato Brasileiro, ao lado do Atlético Mineiro, que tem 30 pontos ganhos, assim como o Flamengo. O Galo joga hoje contra o Fluminense, recebe o Flusão no Mineirão. Sobre o Flamengo, vale destacar
que o Diego Alves ficou no banco de reservas, ele que já estava à disposição do técnico Domenech Torrent, e o Domi optou por deixar o Diego Alves no banco, porque ele ainda também não readquiriu a sua melhor forma física. O Flamengo vai ter uma maratona de jogos pela frente, já está tendo, jogou sábado contra o Vasco, jogou ontem, terça-feira, contra o Goiás, joga amanhã contra o Bragantino e joga no domingo contra o Corinthians, depois tem Libertadores da América já. Portanto, uma maratona, é algo louco, completamente louco o que está acontecendo com o Flamengo que agora descobriu esses garotos, em virtude de vários atletas que contraíram Covid-19, então tem esses garotos para colocar. Agora um pontinho para destacar, antes de falar do Michael, que fez uma atuação tenebrosa, dos desfalques que teve o Flamengo, da postura do Goiás, do Vinícius, que é bom jogador do Goiás também. O gramado do Maracanã, hein? Que vergonha, que pelado, uma coisa horrorosa. Tem até uma imagem, daqui a pouco eu posso postar no feed para vocês observarem, que a bola fica quicando a bola o tempo todo, a bola quica. Que coisa vergonhosa, coisa patética, né? Você observa o gramado do Maracanã, passaram mais de 10 dias, né? Passaram-se cerca de 11 dias para que o gramado fosse reformado e para ficar aquela vergonha, que grande vergonha. Na Libertadores o pessoal já tinha observado porque eu cantei a bola, agora a tinta tá saindo e o pessoal tá podendo observar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Eles colocaram areia no gramado, né, e pintaram, e aí colocaram iluminação, bastante saturação nas fotos, e aí deu a ideia de que o gramado estava bom, nunca esteve. O Gabigol mesmo, que jogou e se lesionou naquele gramado contra o Del Valle, saiu reclamando do gramado, ele que jogou, né? Eu acho que um jogador que está se utilizando do gramado, ele tem mais propriedade para comentar sobre ele do que qualquer outra pessoa. Isso é importante dizer. Então o gramado estava realmente uma coisa tenebrosa. Tem de ajeitar o gramado do Maracanã, porque aquela enganação que eles fizeram para enganar os trouxas realmente não dá. Michael errou absolutamente tudo que tentou, não teve nem lei do ex para o Michael. Com Jesus, e ele era praticamente um 12º jogador, e agora não é mais. E quando vem entrando, não vem aproveitando as oportunidades. O Pedro realmente vem arrebentando a boca do balão. O Gabigol, vocês sabem, todos, eu já disse aqui, que eu era contra o rodízio do Gabigol, porque eu acho que ele era um jogador fundamental para a equipe. Mas o Pedro está substituindo ele à altura, ele realmente está correspondendo ao torcedor do Flamengo. Fez 2 gols ontem, na quarta-feira passada fez 2 gols contra o time do Sport, está arrebentando a boca do balão. O David Duarte teve um gol anulado pelo lado do Goiás, bem anulado, apesar do impedimento milimétrico. O Bruno Henrique também teve o seu gol anulado por parte do Flamengo, porque ele acabou tocando com o braço. O Flamengo massacrou o Goiás, teve as melhores oportunidades. Se não fosse a atuação do goleiro Tadeu, o Flamengo teria vencido por um placar muito mais elástico. O Bruno Henrique meteu bola na trave. O Michael, ele tem de melhorar muito. O Flamengo que não teve Everton Ribeiro, não teve Arrascaeta, não teve Isla, não teve Diego. Portanto, em tese, teria muitas dificuldades, principalmente na criação. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego, que são 3 jogadores que conseguem criar, distribuir bastante o jogo pelo time do Flamengo. Mas o time jogou bem, desperdiçou as oportunidades. Teve do outro lado um goleiro inspirado, mas o Flamengo jogou bem e isso não dá pra negar. E pelo lado do Goiás, eu gostei bastante da postura do time. Conseguiu o Vinícius, que é um jovem talento, tá marcando muitos gols, conseguiu se defender bem. No último lance acabou tomando gol, mas chamou muito o Flamengo por seu campo, né? Mas conseguiu produzir também algumas oportunidades nas escapadas que teve. Vitória importante do Flamengo, que está colado, está com o mesmo número de pontos do líder Atlético Mineiro, que ainda ocupa a ponta da tabela por conta do critério de desempate. Na segunda parte do Jornal Sport News, irei comentar sobre os jogos de hoje, tanto pelo Campeonato Brasileiro como também pela Copa do Brasil, um jogaço entre Fortaleza e São Paulo. Fique com a segunda parte do Jornal Sport News.